Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vou tirar uma palavra aqui pra vocês. Eu não sei o que significa, mas vou ler com vocês. Vou deixar o Espírito Santo falar no meu coração. Que é Gálatas 2, versículo 11. Paulo repreende a Pedro a justificação pela fé em Cristo Jesus. Deixa eu ver aqui no início se tem a ver com a mesma... Não. Versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentes. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter-te deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio, e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como os judeus? Né? Não tira lá, como que é aquele versículo, eu esqueci agora, não olha pro próprio nariz, né? Julga o próximo, mas não se corrige, né? Nós, judeus por natureza, versículo 15, nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado, ninguém será salvo, né? Versículo 17. Mas, procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores. Dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque, se torna edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque transgressor da lei, né? Se você continua aceitando viver pecando, significa que você está transgredindo a lei. Você não é filho de Deus, você não está salvo. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. O que significa? Que através da lei, se depender da lei, ninguém vai ser salvo, porque todos nós pecamos. Então não existe um justo, uma pessoa perfeita que nunca pecou nesse mundo. Deus é o único que é perfeito e santo. Então nós não somos justificados, salvos, entre aspas, por nossas obras, por muito obedecer, por muito jejuar, por muito ler a palavra, por muito viver. Mas, como vou dizer, pela equidade de Jesus, pelo seu melhor a Deus. Então Deus vai colocar na balança aquilo que você puder de fazer de melhor a Deus, é o que vai fazer você ser salvo, entre aspas, pela fé. Por quê? Não salvo pelas obras, mas pela fé. Mesmo que você está sendo salvo pela fé, não anula a lei de Deus. Porque como que você vai ser salvo pela fé se não tem lei? A fé vem do quê? Ouvir. Então, se você ouve, você está ouvindo o quê? A palavra, que é a lei. Então, não vem arrependimento sem a lei de Deus. Então, através da lei, você consegue identificar os seus erros, entrar em correção, arrependimento, porque o Espírito Santo trabalha no coração convencendo, ele não interfere no seu livre-arbítrio, aí você decide se corrigir e é santificado confessando seus pecados, ou aceitando Jesus como Salvador, sendo uma nova criatura, ou confessando os seus pecados, sendo santificado e continuando vivendo a palavra de Cristo. Então, somos salvos pela fé, mas não anula a lei. Nós somos salvos pela obras. Obras seria o muito que você faz a Deus, mas pela equidade, a balança de Cristo através da fé. Então, significa, traduzindo, resumindo, seria o melhor que você tem para Deus, entendeu? Então, se fosse para ver, através das nossas obras, ninguém seria salvo, porque todo mundo um dia pecou e existe milhares de pecados entre nossas vidas, até do mais iniciante da fé até aqueles que já têm 40 anos de cristão. Então não tem como comparar esse peca mais e esse não peca mais. Todos têm pecados. Então somos justificados pela fé. Então significa o seu melhor a Deus através da fé. Então através da palavra de Deus, que é a fé que você tem em Cristo, você vai viver o seu melhor, vai dar o seu melhor através da palavra para Cristo.
Então, através da balança de Cristo, da justificação, da equidade, você será salvo, entendeu? Justificados pela fé, através do seu melhor na palavra de Deus. Continuando, versículo 15. Nós, judeus por natureza, e não pecadores. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Foi aí que eu parei, né? 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois obras da lei ninguém será salvo, né? Justificado. Mas, se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torna edificar aquilo que destruía a mim mesmo, me constitui transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Significa que você morreu para o seu velho eu, entendeu? A fim de viver para Deus, entendeu? Morreu pela lei. Entre aspas, você deixou a velha criatura para viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Significa viver a palavra. Dar o seu melhor para Deus através da palavra. Então, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver aqui agora esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo, se entregou por mim. Então já não vivo mais eu, não vivo mais a velha criatura. Não tenho mais os mesmos costumes que eu tinha antes de viver para o mundo, costumes da carne, mas o costume da palavra de Cristo. Então é isso. A pessoa que é cristão, ela é salva pela fé, mas não é salva pelas obras. Mas não anula, a fé não anula a obra, a lei de Deus. Então não é porque Jesus morreu por você, deu sangue por você, que você deve deixar de viver a palavra de Deus, viver como bem entender. Não, dessa forma você estará condenado e irá para o inferno. Não é somente crer no seu Jesus. Ali, nesse ato de crer, gente, com paciência eu vou ensinar para vocês. O Espírito Santo me ensinou. Você creu, você está salvo. Creu em Jesus, creu na palavra, na verdade. Mas é necessário você confessar Jesus diante de todos, em público. Fazer uma aliança, se batizando nas águas. Essa é a fé cristã que a gente tem. E aí você recebeu a salvação ao crer, entendeu? Qualquer pessoa que creu em Jesus, creu na palavra, está salvo. Mas para se manter na salvação, é necessário viver a palavra. Então, nós somos justificados, salvos, mediante a fé. A fé seria dar o nosso melhor através da palavra. E não na perfeição que você pode oferecer a Deus. Porque não existe seres humanos perfeitos, entenderam, gente? Justificação pela fé não anula a lei, mas nos envolve cada vez mais dentro da graça, dentro da lei. Então precisamos da lei para através da fé sermos justificados. Entenderam? Deus abençoe. Fico com esse estudo aí. Vamos ver se tem mais aqui. Acabou por aí? Deixa eu ver. Logo, já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim, né? Não anula... Nossa, gente, eu não tinha lido esse versículo. Peraí. O Espírito Santo falando. E esse viver que agora tenho na carne, né? Falei. Versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. É exatamente como eu falei. Então, como você vai anular a lei, sendo que a lei é o próprio Cristo, a palavra é o verbo, eu era o verbo estava com Deus, eu sou Deus, né? Que é o verbo. Eu era o verbo estava com Deus. O verbo é Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida é a palavra. Então, se você anular a lei, você está anulando Jesus Cristo. Você está anulando a salvação. Então, você precisa viver sim a palavra de Deus, dando o seu melhor para Cristo. Deus abençoe. Tchau.